Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Estamos voltando na TV Diário com o programa Mercado e Desenvolvimento. Estou batendo um papo muito agradável, que eu considero até como uma terapia, com o Dr. Nélio Tombini. Dr. Nélio Tombini é psiquiatra, é psicoeducador, é escritor, palestrante, tem um canal no YouTube de autoajuda. Dr. Nélio Tombini, antes do intervalo, eu comentei com o senhor uma passagem do seu livro que me trouxe vários insights, que me ajudou e me ajuda, que é a passagem Eu Não Tenho Essa Bola Toda. O que o senhor quis dizer com eu não tenho essa bola toda, doutor Nélio? A gente se acha especial. A gente se acha assim, né, a cereja do bolo. As pessoas têm que fazer tudo o que nós queremos. Falasse de uma reunião que tu fosse e tivesse que esperar. Eu já fui a reuniões que desmarcaram quando eu estava lá. Se eu me irrito, é porque eu me acho muito especial. As crianças são assim, as crianças elas são ditadoras. Elas querem fazer tudo do jeito delas. Se tu não atende, elas jogam uma colher em ti, elas choram e te jogam no chão. Ora, quando um ser humano cresce, um adulto assim, com essas características, ele fica insuportável, ele vira um ditador. Então, nós temos que ter essa percepção que a vida não é como a gente gostaria. As pessoas nos tratam como elas podem. Lá no teu encontro, tu ficasse esperando um tempo. Eu acho que só faltou uma coisa naquele teu encontro, alguém dizer para ti assim, Jurani, nós estamos muito atrasados, tu pode esperar ou tu quer voltar outro dia? Só faltou esse detalhe. Então, isso assim, a bola, ninguém tem essa bola toda, viu? Quanto mais a pessoa acha que tem uma bola cheia, mais ela é uma pessoa inconveniente e desagradável para estar no lado dela. E é importante a gente saber, doutor Nélio, pelo menos na minha convicção, que por mais que a gente saiba de algo, por mais que a gente domine, por mais que a gente seja um especialista, sempre tem alguém na nossa área ou em outra área que pode nos ensinar muito e que nós podemos aprender. Aí depende muito do jeito que a pessoa entrega. Por exemplo, assim, eu sou um cara que estou cheio de ferramentas, né? O que são as ferramentas? Os cursos que eu faço, se tu falasse que eu sou psicoeducador, são ferramentas que eu tenho. Se tu não tem aquela ferramenta especial, tu não consegue, às vezes, abrir uma porta, né? Abrir um espaço. Então, assim, as ferramentas, elas têm que estar no nosso imaginário, porque a vida é dura, é sofrida, é limitada, tem finitude, tem morte, tem desastre, tem perdas econômicas, tem rompimentos amorosos. A vida é sofrida. Se a gente não está aparelhado para isso, o sofrimento a gente multiplica dentro da gente. O maior sofrimento que o ser humano se depara é com a ideia da morte. Gente, isso é terrível. A gente nem pensa nisso para tocar a vida. Então, olha que vidinha o ser humano tem. Às vezes, para não se deparar com isso, ele se acha muito importante. É bom que eu também diga para as pessoas que estão nos assistindo que eu sou de Porto Alegre, né? Para as pessoas não acharem que eu estou ali, estou em Fortaleza, no lado de vocês, né? Estamos fazendo essa entrevista aqui bem longe, eu e o Jurani nos apreciamos muito, apesar de nunca estarmos ainda presentes, um abraçando o outro. Eu tenho um amigo que mora no Rio de Janeiro, eu já conheço ele há uns 11 anos. Ele, inclusive, foi chefe do departamento de psicologia do Flamengo durante 24 anos, do Botafogo, doutor Paulo Ribeiro. É psicólogo, é professor de doutorado. Eu tenho um carinho, eu posso dizer que eu tenho um amor grande pelo doutor Paulo Ribeiro. Nunca estive com ele pessoalmente. Vê como a mesma coisa acontece com o senhor, doutor Nélio Tombini. Agora, o senhor está falando nessa situação, nós entramos nessa área, que eu acho que nós estamos falando de ego, tá? E aí vem aquela situação. Quando o ego atrapalha, e atrapalha muito as pessoas, tanto no relacionamento pessoal e profissional, e como aí eu acho que é a grande chave, e não sei se num bate-papo rápido dá para a gente chegar a essa conclusão, como eu posso trabalhar o ego para que eu possa ser ajudado por mim mesmo? Como é que eu posso administrar o meu ego, doutor Nélio Tombini? O ego, por leigo, é o que a gente se acha, né? Tipo assim, como é que eu me sinto, como é que eu me acho? Isso é o ego, numa linguagem mais científica, assim. Novo, assim, né? Passa por isso, assim, clareza de quem nós somos, atenção com os outros, cuidado ao abrir a boca, né? Viu, assim, saber dizer as coisas para as pessoas, tolerar. Por exemplo, se eu sou um líder de uma empresa, eu tenho que ter a capacidade de tolerar que meus colaboradores se atrapalham. Eu preciso organizar. No meu livro diz um capítulo: quem tem mais, oferece mais. Então, se eu sou um cara que estou numa posição de destaque numa instituição,
quem está, teoricamente, hierarquicamente abaixo de mim, tem mais direito de fazer bobagem, de dizer estupidez, de ser inadequado. Eu preciso estar junto, acalmar essa pessoa, ao invés de ameaçá-la e repreendê-la. Então, isto é um jeito de cuidar bem do nosso ego. O nosso ego, eu sou um cara que passo na rua e eu falo com os mendigos aqui em Porto Alegre, converso com eles, bate-papo. Esse sujeito é igual a mim. Ele não teve as chances, as oportunidades que eu tive, mas seguramente nós nascemos nas mesmas condições. Então, isso é importante, a gente olhar para a pessoa, olhar para si e saber o seguinte: nós somos pessoazinhas comuns. Doutor Nélio, uma vez eu estava numa empresa aqui em Fortaleza, foi uma pessoa que me deu a grande oportunidade de ser vendedor, ele me deu essa oportunidade. Ele não está mais aqui com a gente, tá? E ele teve um funcionário que cometeu um erro. E a esposa dele chegou, trabalhava junto com ele, eu prestava serviço na área de palestras, treinamentos e na área de publicidade também. E eu estava lá na sala e a esposa chegou e disse que tinha acontecido aquele erro. Ela disse: chame ele aqui que eu vou falar com ele. Aí ela disse: mas ele faz tudo certo, só porque ele cometeu esse erro você vai falar com ele? Aí ele disse: olha, se eu não mostrar a ele que ele errou, ele vai continuar errando, achando que está agindo de maneira correta. Então, é importante que eu aponte, que eu mostre que ele errou, para que ele possa corrigir. Porque, às vezes, as pessoas erram, não é porque são irresponsáveis, não é porque querem errar. Às vezes, as pessoas erram porque não sabem. O fato de eu trabalhar num determinado setor não significa dizer que eu não vá cometer erro. E, às vezes, o erro é por não saber. E é necessário que a pessoa oriente, mostre principalmente como se faz para que esse processo possa ser corrigido. O problema, aí nós estamos falando talvez de ego, doutor Nélio, é que muitas vezes as pessoas levam para o lado pessoal e não pelo lado do processo. Um processo que precisa ser corrigido. Não é eu e o doutor Nélio, sou eu e um processo que aconteceu e que precisa ter correção. Isso é um jeito amoroso, chamar a pessoa e dizer: olha, aconteceu isso, eu queria conversar contigo, estou sabendo. Isso é amor, isso é carinho, isso é atenção. E as pessoas precisam entender, né, doutor Nélio, que procurar uma ajuda profissional talvez seja o primeiro passo. E isso não é um bicho de sete cabeças. Na verdade, é um passo para a gente poder resolver uma situação que pode ser resolvida muitas vezes, né, doutor Nélio? É que eu disse, fala uma vez ou duas vezes. Se gostar, segue. Fala com um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. O psiquiatra ainda está muito manchado com uma ideia preconceituosa, que ele só atende gente louca. Não é verdade. Assim, eu praticamente estou aqui falando com você sobre inserções psicoterapeutas, né? Eu falo que eu sou um psicoeducador. A ideia é a seguinte: educar as pessoas do ponto de vista psicológico. As pessoas não têm esse material na mão. Isso não é oferecido em lugar nenhum. Cada vez mais precisamos disso para tudo. É jogador de futebol, é treinador, é para tudo. É para um político, é para tudo. A capacidade de tocar o outro, entender, se comunicar. A vida é assim, sem ter esse pavimento psicológico mais ou menos arrumado, a vida fica muito complicada. Doutor Nélio, foi muito bacana conversar com o senhor aqui no programa Mercado e Desenvolvimento pela TV Diário. Um beijão no coração e muito obrigado pela sua disponibilidade em participar desse bate-papo aqui pela TV Diário. Fico muito feliz pelo convite. Como tu disseste, tem Instagram, tem YouTube, tem uma série de atividades que eu faço, pequenos vídeos. As pessoas, sim, vão poder se encontrar com elas mesmas. É um autoconfessionário, né? Como se fosse assim, né? A pessoa não precisa se confessar culpada. No nosso caso, a pessoa, olhando isso, ela vai, né, se autoconfessar, vai se autoavaliar. Um abraço para vocês e obrigado mais uma vez, Jurani, pela tua atenção e carinho comigo. Gente, com o doutor Nélio Tombini, nós vamos concluindo a edição de hoje do programa Mercado e Desenvolvimento. Nos encontramos no próximo domingo, aqui na TV Diário, com o programa Mercado e Desenvolvimento. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente.